Muito bem, estamos iniciando mais um episódio do Você Pode Mais. E que alegria ter você aqui conosco. Gostaria que deixasse um like, compartilhasse, comentasse, impactasse mais vidas, porque o nosso convidado tem exatamente esse propósito. A partir de uma mensagem, transformar vidas. Olha como se encaixou com o Você Pode Mais. Aqui nós contamos histórias para transformar histórias. E por isso, nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do Você Pode Mais, o pastor Gilberto Lima. Antes dele falar aqui um pouquinho com você que está nos acompanhando, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros que acreditam nesse projeto Você Pode Mais. Como eu tenho dito a você, é um projeto social, é uma mensagem transformadora e tenho certeza que você gostaria, de associar o seu produto a algo que transforma vidas. Quem não, né? Todo mundo. Então eu quero agradecer a essas pessoas que entenderam essa mensagem, a começar pela Constru Center, Óticas Marília, Casa do Forro, Boteco da Ivone, que vem agora com sushi, na verdade já tem sushi à sua disposição, Lucas da LL Studio, esse ambiente que estamos aqui, que é um ambiente sensacional, Grupo Real Empréstimos Consignados, Play Fotos, Dama Eletron e TV Cidade Zedoca. Por falar em TV Cidade Zedoca, você pode assistir o episódio a partir das 10 horas aos sábados, todo sábado, 10 horas, você que é de Zedoca, assiste pelo canal 10, tá? TV Cidade Zedoca é um episódio na íntegra para você acompanhar. Você que não tem conexão à internet, um amigo que não tem, você recomenda a TV para assistir pelo canal 10. Agora sim, vamos apresentar você, o pastor Gilberto Lima. Ele é pastor-presidente da Igreja Batista Peniel de Santa Inês. Seja bem-vindo a Você Pode Mais. Quero louvar a Deus pela oportunidade, Fernando, e de antemão parabenizar vocês pelo projeto, pelo trabalho, falar da nossa alegria de poder compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. E exatamente isso que nós vamos falar, sobre vida, Verdade. Sobre história de vida, né? E para começar, as pessoas costumam ver você no púlpito, trazendo uma mensagem de paz, trazendo uma mensagem de transformação, mas tem curiosidade de saber de onde veio o pastor Gilberto? Conta pra gente, por favor. Eu costumo dizer que as coisas aconteceram na minha vida assim, de maneira acelerada, né? Claro que dentro do tempo de Deus, mas eu vim entregar minha vida a Jesus com 22 anos de idade, já um jovem, alguém que naquele dia tinha perdido o seu trabalho, tinha perdido o emprego e vivendo alguns problemas, buscando se autoafirmar, se ver livre de muita coisa que estava prejudicando a vida dele. Então naquele dia procurei Jesus já com 22 anos, Sou de Santa Inês, nasci ali no bairro do São Benedito, em Santa Inês. Minha família toda católica, eu cresci nesse lar, sou filho de pai separado, com 9 anos de idade. Minha mãe foi embora, deixou o casamento, a família, e eu fiquei morando na casa das minhas irmãs e a partir dali fui sendo criado por elas, com a presença do meu pai. Depois minha mãe voltou, fui morar com a minha mãe. Então esse é um pouquinho do Gilberto, um pouquinho da nossa história de luta, de dificuldade, mas entendendo que havia um plano muito grande de Deus assim para minha vida, minha casa, minha família. A nossa proposta aqui é se aprofundar bastante na história das pessoas, porque para que as pessoas entendam que realmente é possível, tem que ter prova social. Tem que ter uma história, Quando as pessoas veem e se identificam, dizem, olha, eu posso também fazer isso aí. Verdade. Imagine só a juventude hoje, que está aí meio perdida nas drogas, no álcool e tantas outras coisas, na criminalidade. O crime se organizou para recrutar jovens. Verdade. E nós hoje queremos trazer uma mensagem de que a igreja também recruta, busca, tem suas estratégias. E tem pessoas que têm uma história que foi transformada. E por isso, Verdade. se tem uma prova social. O pastor Gilberto hoje é presidente da Igreja Batista Peniel de Santa Inês. Conta mais sobre você atualmente, suas realizações até então. Nós, ali em Santa Inês, assumimos um trabalho em 2009, uma igreja com aproximadamente 8 pessoas, pouco recurso, pouca gente e vivendo também um descrédito ali na cidade de Santa Inês. Vários pastores tinham passado por aquele lugar
e eu e minha esposa, nós somos da cidade, já tínhamos um trabalho, uma formação, já tínhamos o nosso emprego, e o pastor que está acima da gente nos fez essa proposta: olha, tem Santa Inês para vocês, é uma igreja com pouca gente, né? E vocês já são da cidade, nós não vamos precisar alugar uma casa, montar nada, e vocês já estão aí. Então eu queria que vocês assumissem, e aí fomos para esse desafio, mas não foi fácil. Por quê? Porque nós éramos da cidade. Nós tínhamos esse receio, né, das pessoas que nos viram lá atrás, a nossa vida, né, aquilo que nós fazíamos, e agora nós assumirmos um trabalho, sermos pastores aqui. Então, nós tivemos esse receio no início, né? Mas eles são daqui, eu conheço o Gilberto, conheço a pastora Allenberg, mas nós abraçamos esse projeto. E Deus foi honrando assim a nossa fé, foi honrando o nosso trabalho, trabalhamos ali com sinceridade, e os anos se passaram. Hoje nós somos ali em Santa Inês uma grande igreja estabelecida, mais de 1.700 pessoas só na nossa igreja local, aproximadamente 8 igrejas abertas a partir da nossa igreja, vários pastores ali que nós estamos discipulando, acompanhando. Só dentro da nossa igreja nós temos 7 pastores dentro da nossa igreja. Então, Deus nos deu a graça de construirmos ali uma grande estrutura. Então, 13 anos aproximadamente se passaram, e nós vamos falar com mais detalhes sobre isso, mas Deus assim nos surpreendeu nesse tempo, honrou a nossa fé, a nossa sinceridade com aquilo que nós estávamos fazendo ali em Santa Inês. Bom, nós vamos provocar agora uma grande dimensão, né? Nós estamos conhecendo quem é o pastor Gilberto agora, as grandes realizações no seu ministério, mas vamos lá, voltar para a infância. Você pode contar para a gente, por favor, como foi sua infância? Como eu te falei, eu sou filho de pai separado aos 9 anos de idade, fiquei morando na casa das minhas irmãs. 9 anos você teve que lidar com a separação dos pais. Exatamente. Minha mãe se distanciou, meu pai presente, minhas irmãs ali também presente, mas eu tive que conviver com isso, né? Foi um trauma. Imagine você, um casamento de anos, há mais de 30 anos atrás, naquele tempo que as pessoas valorizavam ainda mais a família, o casamento. Então isso foi um escândalo, um desgaste, né? Você era uma criança apontada, sua mãe foi embora, né? Abandonou a família, mas eu fui uma criança feliz, alegre, estudei, trabalhei desde muito cedo e nunca usei isso assim como escape, né? Nunca usei isso como desculpa, como bode expiatório. Nunca se vitimizou. Não, nunca olhei para isso assim como um impedimento, principalmente depois que eu vim para Jesus, né? O que nós vemos hoje é isso, né? Os jovens estão nas drogas e estão vivendo uma vida fácil, sem regra, outros estão no crime e tem sempre alguém para culpar, né? A gente sabe que muitos que estão ali é fruto, né, da desigualdade, fruto da falta de oportunidade, mas muitos dos que estão ali é por opção, uma escolha que fizeram durante seu trajeto, né? Então eu nunca fiz isso, eu sempre assumi os meus erros e mostrei realmente a culpa é minha diante de algumas situações e nunca usei, faço isso porque a minha mãe me abandonou, faço isso porque não tive a presença dos pais em casa. Nunca usei isso como um bode expiatório, como uma desculpa, né, assim, para viver uma vida errada. Bom, você falou que só depois, né, entrou na igreja e aí começou a desenvolver o seu ministério, mas até lá você tinha uma vida na sociedade sob influências. Sim, eu aos 13, 14 anos já comecei a trabalhar e aos 20 anos já tinha relacionamento, namorada, tinha trabalho e eu vivia uma vida normal, as noitadas, a cerveja, as festas, né? Mas nunca nada mais do que isso, né? Então eu tinha essa vida até ali, mas havia um vazio dentro de mim, uma vontade de me ver livre daquilo. O domingo, Fernando, para mim era o pior dia da semana,
porque eu sentia uma angústia dentro de mim, uma tristeza dentro de mim, e eu fui justamente para a igreja para isso. Não fui buscar nada, receber nada, assim, materialmente falando. Eu fui para a igreja aos 22 anos buscando realmente me resolver aqui dentro. Deixa eu entender aqui um pouquinho o que você está dizendo. Você diz que, apesar de ter muitos colegas na época que ele convidava para barzinhos, que lhe oferecia lá a cerveja, apesar de estar rodeado de muita gente nesse meio, você se sentia sozinho às vezes? Sentia sozinho, sentia um vazio, e eu era aquele da resenha, da brincadeira, sempre fui muito alegre, mas quando saía dali eu entendia que aquilo ali não era o suficiente para mim. Eu não me sentia pleno naquilo, eu não me sentia realizado naquilo. Então eu sentia muita tristeza, principalmente no final de semana, né? No domingo à tarde, o dia ia findando e aquela tristeza, aquela angústia dentro de mim. Então, quando eu vim para Jesus, eu vim para resolver essa questão, né? Você acreditou que Jesus preencheria então esse vazio? Exatamente. Eu era alguém assim que precisava daquele encontro naquele dia 3 de dezembro de 2002. Vai fazer 20 anos agora, no final do ano. Uma terça-feira à noite eu fui a uma igreja, ouvi a palavra. Ninguém me chamou para ir lá na frente, eu levantei a minha mão, fui à frente e a partir dali tive altos e baixos na caminhada, mais ou menos um ano para poder engrenar ali, para viver realmente a vida da igreja. Mas de lá para cá, dificuldade, provações, mas muita alegria, né? Muita felicidade. Hoje para mim, Fernando, o melhor dia para mim é o domingo. Aquilo que era tristeza para mim hoje se torna alegria quando eu estou me preparando para ir para o culto, né? Preparando ali uma mensagem, e eu me sinto realizado fazendo isso. Eu não sei se foi o seu caso, mas hoje, né, na sociedade em que nós estamos vivendo, muitos jovens hoje estão nas drogas, no álcool, na prostituição. A sociedade, né, inclusive o crime se organizou para receber esses jovens. Na verdade, eles focam nos jovens, né? Porque como eles estão formando lá o seu perfil, sua personalidade, o crime chega e os influencia para o mal. Você, apesar de jovem, entendeu, cara, esse meio aqui não é meu lugar. É que todo mundo se vai e depois eu fico aqui sozinho. E quando eu preciso de alguém, Verdade. ninguém está presente para me ajudar. Então, para o jovem que está vivenciando esse momento, é possível mudar, certo? Verdade. E a partir de que, se eu fosse definir aqui, como é que faz hoje para mudar a sua vida, né? Para sair disso que você está falando, dessa má influência, disso, eu resumo em uma palavra assim, humanamente falando. Claro que é Deus, né? Mas uma palavra é amizade, né? E a frase é amizades corretas, se aproximar verdadeiramente de quem vai fazer a diferença na sua vida. Eu me lembro que essa pessoa que foi esse canal assim para que eu fosse para a igreja, né, para que eu pudesse, eu falo igreja, mas já havia uma decisão dentro de mim. Não estamos falando aqui de religião, que você... Não, eu tinha já esse desejo dentro de mim de mudar, né? E a pastora Lemberg, que hoje é minha esposa, nós estamos casados há 18 anos, ela foi esse canal, né? Essa pessoa que Deus usou para verdadeiramente me dar disposição para fazer uma faculdade, para retomar os estudos, para ser melhor naquele concurso, né, para ser aprovado naquele vestibular. Então, quem está nos assistindo nessa hora, é tempo de rever verdadeiramente quem está próximo, né, quem te ajuda a tomar as decisões, quem inspira você, quem são as pessoas que lhe aconselham, quem são as pessoas que você ouve. Eu acho que vai fazer toda a diferença, independente da religião, que é da igreja que ela procure ir depois, mas é verdadeiramente ser mais seletivo
falando de amizade, das pessoas que estão próximas. Eu acho que isso, alguém errado na sua vida, é um prejuízo tremendo. Não é uma tarefa tão simples assim você sair dessas amarras, né? Porque até pessoas com esse perfil, e aí eu faço uma crítica construtiva à igreja tal. Você vive uma vida de santidade, você busca Deus, você tem uma vida diferente, mas você acaba deixando de ser sal, porque o sal ele tem que ter contato com o produto para fazer efeito, né? E por que algumas pessoas da igreja tal criam esse bloqueio? Eu não vou me aproximar daquela roda ali porque eu posso me tornar um escarnecedor. Por que essa pessoa não tem aquela mensagem de dizer, eu vou lá e vou trazer algo diferente para eles? Eu vou impactá-los de algum modo. O senhor não acha que esse tipo de receio de se aproximar dessas pessoas que vivem costumes diferentes acaba interferindo no processo de evangelização? Claro. O que eu falei agorinha, eu estou falando do ambiente de quem não está em igreja, né? Da pessoa que está nos ouvindo nesse momento e tem alguém mesmo pesado ali influenciando ela. Estou falando disso. Agora, eu acho que isso acontece porque, e eu aprofundo essa crítica, eu acho que nós fomos ensinados errado, né? O que se ensinou lá atrás, há 30 anos atrás, que agora eu sou crente, então eu vou entrar numa bolha, e eu sou santo, e a minha mãe não é crente, então ela não presta, o meu pai não é crente, então ele tem um mal sobre a vida dele. Então, é o contrário da Bíblia. Porque quando a gente olha, por exemplo, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles no dia do Pentecoste, eles foram batizados e agora eles são santos, poderosos, o Espírito de Deus está com eles, como está conosco. E para onde eles vão depois daquilo ali? Eles continuam vivendo o dia a dia deles. Em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João eles iam para a oração no templo, a oração da hora nona, né? Eles iam para o templo. O templo era o lugar de quem? De gente religiosa, de gente que tinha motivação errada no seu coração. Os discípulos estão cheios do Espírito de Deus, como nós queremos estar. Eles são santos, passaram pelo Pentecoste, mas eles estão no meio das pessoas cheias de pecado, cheias de defeito. Nós vemos isso em toda a Bíblia. Jesus estava na casa do Zaqueu. Não se opunha em se assentar com um pecador. Então é tempo da gente ver assim, eu costumo dizer na igreja, que Bíblia algumas pessoas estão lendo, né? Aonde elas estudaram, aonde elas aprenderam para se distanciar da sociedade. A comunicação era do diabo, a praia era do diabo, o futebol era do diabo, a política era do diabo. Então, nós nos distanciamos de tudo isso e hoje nós estamos querendo nos aproximar de novo e nós perdemos campo, deixamos de ganhar pessoas para Jesus, deixamos de evangelizar de maneira bem prática, de maneira informal, e é isso na Igreja Batista Peniel que nós temos feito. Nós não precisamos do dia do evangelismo, o evangelismo para nós é todo dia. Nós preparamos pessoas na igreja hoje, nós temos advogados na igreja, que eles são pastores lá no seu escritório. Nós temos político na igreja, que eles são missionários lá dentro da Câmara Municipal. Você está entendendo? Sem dizer glória a Deus, sem dizer aleluia, mas eles estão influenciando com a sua vida. Esse é o nosso desafio lá em Santa Inês. É um vereador que não aceita propina. Exato, que não negocia, que não está do lado desse ou daquele porque recebe algo. Não, ele está ali para defender o povo, comprometido, não apenas com as causas evangélicas, de documentar a igreja, de fazer isso, não. Mas ele foi eleito para ser bênção para toda a sociedade, não apenas para os crentes. Então, esse é o discipulado que nós fazemos. Você tem toda a razão nessa crítica de que a igreja, eu falo isso de maneira geral, se distanciou das pessoas. Mas nós temos aprendido isso, que nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo, sem necessariamente, né,
dizer um versículo da Bíblia, mas com a nossa vida abençoando, servindo, dizendo, olha meu vizinho, eu estou aqui, nós vamos encher as igrejas. Deus vai se agradar de nós. Hoje está tá até mais fácil porque tem as mídias sociais, né? Tem as ferramentas onde você pode colocar seu dia a dia, a relação com a família, a sua rotina, os livros que você costuma ler, a Bíblia. Então hoje as pessoas podem te acompanhar de casa, até de outro estado, até de outro país. E é por isso que Jesus falou que nós faríamos coisas maiores. Você já imaginou Jesus sendo entrevistado em um podcast? Será que Jesus seria cancelado por chamar o pessoal de raça de víboras? Verdade. Verdade. A mensagem de Jesus era forte, firme, não é? E hoje nós temos uma sociedade em que ela é muito ressentida, para ser sincero. É muito, falando no popular, cheio de mimimi. Né? Você é um povo muito dolorido, né? Então, eu acho que isso é um problema e isso tem sido alimentado, né? Pela sociedade, tem sido alimentado nos meios de comunicação. E eu acho que isso é um prejuízo grandioso, não só para nós aqui hoje, mas para os nossos filhos, nossos netos. Nós somos de um tempo onde para a gente acabar uma amizade tinha que acontecer algo grandioso, né? Ou se brigava ali, refazia a amizade, se aproximava de novo, e hoje não. As pessoas estão se distanciando por muito pouco, né? Muito dolorida, muito magoada, muito ferida. E a gente precisa levar outra mensagem, né? Uma mensagem de que não pode ser assim, e que esse não era assim que Jesus fazia, não foi isso que ele nos ensinou. Então, eu acho que esse é o nosso desafio também. Não apenas como cristão, mas como ser humano, né? Tentar influenciar nesse sentido. Bom, pessoal, por que nós estamos conversando sobre essa questão da mensagem bíblica? É que o pastor Gilberto falou que ele aceitou uma mensagem. Ele estava lá na igreja e ele disse, olha, eu quero aceitar essa mensagem aí. Isso aí eu achei interessante para a minha vida. Eu quero ser exatamente aquilo que o Senhor está pregando. De forma voluntária, sem nenhum tipo de pressão, né? Uhum. Porque existe essa pressão. Principalmente na hora do apelo. Você coloca a pessoa mais eloquente, diz, olha, arrasa aí. Disse a pessoa não aceitar Jesus agora, ela vai acontecer alguma coisa com ela amanhã. Sensacionalismo. Isso, sensacionaliza a mensagem bíblica. Procura aquele que é mais sensacionalista na igreja para conseguir que aquela pessoa... Eu quando a minha esposa, ela ia à igreja, antes de ser crente, né? E até a gente brinca que ela ia disfarçada já, para não ter esse pegar na mão, vamos lá agora. Já ia com uma roupa para as pessoas, eu acho que ela é daqui do nosso meio, né? Então, mas tem muito isso. Mas eu louvo a Deus e quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, aonde chegar essa mensagem, sabe que é verdade que eu estou falando. Na Igreja Batista Peniel, eu falo por nós, não sei, eu creio que tem muitas igrejas que agem assim também. Não tem isso. Nosso convite, não é nem apelo, nosso convite é 2 minutos o nosso convite. Eu já vi muito isso. Olha, se você não entregar a sua vida agora, você não sabe do dia de amanhã. Talvez você vai sair daqui e vai morrer. Então, eu acho que não é assim. Jesus não fez isso. Pelo contrário, Fernando, se a gente for olhar para a Bíblia, Jesus fez o contrário. As pessoas diziam assim, eu quero te seguir, quero andar contigo. Ele dizia, olha, é muito difícil. O Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. A minha agenda é corrida. É muito difícil. Vocês querem me seguir? Vocês têm que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e depois vocês vão me seguir. Diferente da mensagem de hoje, principalmente das igrejas da televisão. O que a gente vê quando liga a TV? Vem pra cá que você vai ganhar isso, vem pra cá que você vai ter 10 apartamentos, vem pra cá que você vai prosperar, vem pra cá que você vai ter isso, aquilo e aquilo outro. E Jesus não fez isso. Claro que nós entendemos que quando a gente vem para Jesus é uma consequência. Ele nos prometeu vida abundante. O profeta Isaías disse, se nós quisermos e ouvirmos, nós vamos comer o melhor da terra. Então, é claro que quando a gente vem para o Senhor, nós vamos prosperar, nós vamos ganhar, nós vamos ser felizes, mas dentro de um processo.
Não é do dia para a noite. Porque primeiro Deus trabalha na nossa vida, para trabalhar a partir da nossa vida. Para que Deus vai dar um carro, uma casa para alguém ainda que está com caráter deformado, que não é íntegro ainda? Então o Espírito de Deus vai trabalhando em nós, vai moldando o nosso caráter, trabalhando na nossa vida para depois acrescentar na nossa vida. Então é um processo. Então esse convite, né, nós devemos fazer, né, de outra forma. E hoje eu já vi, eu acho, não sei se você sabe disso, mas tem igrejas que já fazem algo que para mim é uma aberração. Na hora do convite diz: vamos fazer essa oração. E alguém aí, eu entrego minha vida a Jesus, uma oração com todo mundo. Quem fez essa oração pela primeira vez? Aí é o cara que está lá, eu fiz. Pois vem aqui que eu quero lhe dar um abraço. Quando o cara vai na frente, pois é, ele está aceitando aqui. Eu já tive pessoas dizendo: pastor, já foi nessas igrejas, eu me senti enganado, né? Então eu acho que não é assim. Jesus não é um produto. Jesus é o que nós temos de melhor. Ele é o nosso Salvador. Eu acho que não precisa forçar a barra. Uma palavra bem explicada, né? Cheia de unção, da presença do Espírito. A Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é pregar. Não está em nós convencer. E quem vem para Jesus tem que ter a convicção, a certeza, a clareza daquilo que está fazendo. Porque é um tanto até didático isso. A pessoa entender e repetir com a boca dela: diga comigo, eu estou entregando minha vida a ti, perdoa os meus pecados. Isso é didático. A pessoa está falando e está ouvindo, ela está entendendo o que ela está fazendo, e aquilo vai fazer toda a diferença na vida dela, porque ela sai dali dizendo: olha, eu fiz uma oração e eu tinha convicção daquilo que eu fiz. Então eu acho que se nós começarmos a organizar isso, nós vamos, né, ter igrejas mais sadias, mais abençoadas para a glória de Deus. Você falou no preço que você tem que pagar, né, quando você segue a Jesus, como tudo na vida, né? Quando você se dedica a algo, você tem que pagar um determinado preço, você tem que deixar algumas coisas. Esse é um processo natural. Tomou a decisão, tem coisas que você tem que deixar para trás. Então aceitar Jesus não é diferente. Mas quer uma opinião de quem é de fora? Quem está assistindo aqui de fora, tudo aquilo que está acontecendo, eu ouço mensagens de pessoas dizendo que a gente tem muito a perder com Jesus. A gente perde a liberdade de ir ali, de ir acolá, de fazer isso, de fazer aquilo. E eu falo: caramba, a gente só perde com Jesus. A gente ganha alguma coisa com Jesus, pastor Gilberto? Ganha, né? Ganha o céu, ganha a salvação, mas ganha também a liberdade aqui na terra, né? Você ganha a alegria aqui na terra. A oportunidade de recomeçar todo dia você ganha. Ganha a oportunidade de viver uma vida nova, ganha a oportunidade do perdão dos seus pecados, a oportunidade, como nós falamos agorinha, de prosperar, de viver uma vida abundante, de ser realizado em todas as áreas, de construir uma família debaixo dos princípios ali da palavra de Deus. Eu acho que nós precisamos entender isso que você está falando, né? É muito sério isso, né? Dizer, vem para cá e deixa isso, deixa aquilo outro. Eu acho que esse não é o discipulado. E é uma exigência de uma mudança radical. Tem que deixar tudo agora. Agora. E eu acredito no processo. Acredito no processo construído pela palavra. Isso foi na minha vida. Eu passei 1 ano na igreja, vivendo altos e baixos, né? Você era julgado por isso? Hoje não, mas na época sim. Sério, hoje quem me vê pastor e vê aquilo que Deus tem feito, um ou outro que me olharam lá atrás, naquele 1 ano de altos e baixos, está 1 mês na igreja, não está no outro mês. Já foi 1 ano fechado assim, né? Depois eu tive uma experiência com Deus e minha vida foi outra a partir dali. Mas foi 1 ano assim. Deixa o Gilberto para lá. Eu tive 2 ou 3 ou 4 discipuladores na igreja que eles desistiam de mim, né? Então qual é a nossa mensagem hoje na igreja? Não desista de ninguém. Eu dou meu testemunho, meu exemplo. Olha quantas pessoas vieram a partir de mim, quantas pessoas não podem vir a partir do Fernando. Então todo mundo é importante.
e ele vai ser transformado no processo. Eu não posso cobrar do meu filho que tem 15 anos uma mentalidade de alguém de 20. Vai chegar o momento de eu cobrar. No dia que ele tiver 20, eu sento ele e digo, você tem que se comportar assim. Mas ele hoje tem 15, o outro tem 13. Então nós temos que olhar para as pessoas com mais misericórdia, com mais compaixão, fazer o que Jesus fez, né? E mostrar para elas, como você falou, que elas vão ganhar. Eu citei aqui algumas coisas, mas tem muito mais do que isso, certo? Eu hoje, eu sou o filho mais novo da minha família. Essas minhas irmãs que me criam, hoje, elas me veem como referência. A minha família me vê como exemplo. Porque isso é algo que eu ganhei, Fernando. Isso não é dinheiro, isso não é apartamento, isso não é bem, mas isso me enche de alegria, de orgulho. Porque eu era a rapa da panela, aquele que as pessoas olhavam, não, esse aí não vai dar nada na vida. Então, Deus fez uma obra linda na minha vida. Hoje eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Hoje os meus filhos me respeitam, me veem como exemplo. Pai, eles querem ser parecidos comigo, querem viver o que eu vivo, querem trilhar o ministério também, tem esse sonho. Por quê? Porque eu entendi que Deus pode fazer na minha vida, como pode fazer na vida de quem está nos assistindo. E não viver, não fazer de uma experiência negativa uma verdade absoluta. Entender que há uma igreja que ama você, há uma igreja que tem carinho por você, vai ter paciência com você. Uma hora ou outra você vai achar essa igreja, vai encontrar esse pastor, né? E entender que a gente ganha. Tirar essa mensagem, esse discipulado, senta aqui, você tem que tirar esse salto, tirar isso, tirar aquilo, tirar isso. Isso não funciona. Regra, ela tem limite. Princípio é universal. Ele serve em Zedoca, serve em Santa Inês, serve no Maranhão, serve lá no Japão. Princípio. E Jesus ensinou o quê? Regras na Bíblia, princípio. É por isso que a Bíblia é o livro mais atual. É por isso que não cai de moda. É por isso que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Fala de coisa, você olha e diz, meu Deus, foi escrito hoje isso aqui. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de princípios, não regra. E o que nós vemos hoje? Muita regra. Quem está nos assistindo sabe. A Igreja Batista Peniel nós temos discipulado 1 a 1. Se você chega hoje na igreja, eu vou colocar um homem para te discipular. Se você for casado, é um casal. Se você for solteiro, eu vou colocar um homem para te discipular na tua faixa etária, 1 a 1. Ele vai te dar lições na Bíblia. Eu posso te mostrar o material da nossa igreja. Tudo está na palavra de Deus, não tem nenhuma regra humana. E as pessoas vão seguindo Jesus sem julgo, sem peso, entendendo que foi a melhor decisão que elas fizeram. Então sim, nós temos muito a ganhar com Jesus, né? Essa mensagem de que você só vai perder não é verdade. Não. Você ganha muito mais, muito mais. Eu quando não estava na igreja, não servia a Deus, meus 17, 18 anos, eu gostava muito de pagode. Rodinha de pagode, festa. E hoje eu estou na igreja e a alegria que eu sinto hoje, por exemplo, na hora do louvor na nossa igreja. Na nossa igreja a gente bate palma. Na nossa igreja a gente louva de pé, a gente celebra. Né? A gente tem dança na igreja, a arte na nossa igreja é valorizada. Nós trouxemos a arte de novo para a nossa igreja. Tem hinos em ritmos diversos? Diversos. Nós temos, nos nossos cultos de jovem, nós temos o louvor com bateria, com guitarra, com isso, mas nós temos um DJ também, que se converteu, tem um DJ lá na nossa igreja, né, que toca os hits lá. Nós temos a hora dele, temos o tempo dele tocar, nós fazemos festa temática, nós temos teatro na igreja, os jovens estão envolvidos com a dança, nós temos hip hop na igreja. Olha o nome do hip hop Monte Sião é o nome do nosso hip hop. Então jovens que diziam assim, não vou para a igreja que eu vou ter que abandonar o hip hop. E hoje eles estão na igreja dançando hip hop, né, debaixo de princípio, celebrando o Senhor, com ordem e decência, mas entendendo que eu não vou para Jesus despedaçado, mutilado, não, eu posso ir inteiro para a presença dele.
e criando relações com pessoas que pensam desse modo, né? Exatamente. Ou seja, acaba fortalecendo. É uma diversão sem drogas, sem álcool. Exato. É uma diversão sadia. É verdade. Nós temos hoje vários projetos na igreja. E um deles é um projeto chamado Jesus é Doce. Como funciona esse projeto? Nós vamos às escolas, convidamos os jovens, fazemos inscrições dele, jovens da igreja, jovens que não são da igreja. Nossa igreja hoje cabe quase 1000 pessoas no templo da nossa igreja. Então, nós dividimos a equipe, preparamos um grande banquete. Jesus é Doce. Tem palavra, tem louvor, gente entrega a vida a Jesus e depois as pulseiras estão ali com os jovens, pulseiras verde, venham à mesa, eles têm 30 segundos, eles comem de tudo, volta para o seu lugar, a outra equipe vem. E nós temos colheita nesse dia, jovens que entregam a vida a Jesus, né? Então, eles vêm à igreja e dizem, poxa, esse ambiente é bom. E eu não estou falando da igreja se misturar com o mundo, eu estou falando da igreja se contextualizar, entender que a sociedade mudou de 30 anos para cá. Alguém diz, não, mas no tempo da minha avó, sim, mas o mundo mudou. E a igreja precisa entender as demandas da sociedade, quem são os jovens hoje. Há 30 anos atrás não tinha crack. A droga da minha época, que eu não usei, mas que muitos ali do meu convívio eu via usando, era a maconha. O maconheiro era a maior vergonha 30, 40 anos atrás, 35 anos atrás. Não tinha crack, não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Hoje o mundo é outro. Hoje as pessoas precisam entender que elas vêm para a igreja, como você disse, elas vão ganhar. Elas vão continuar sendo felizes, alegres, elas vão pintar o quadro, elas vão ser um advogado, elas vão ser um juiz, um político, entendendo que o céu é um fim. Desculpa eu me aprofundar, mas fique à vontade. A nossa teologia não é uma teologia escapista. O que a gente aprendeu quando eu me converti há 20 anos atrás, quase? O céu. Só me permite uma coisa, explica aí essa questão do escapista, por gentileza. A teologia escapista qual é? Aquela teologia que eu estou aqui, mas eu estou dizendo, Jesus volta logo, eu estou aqui e daqui a pouco eu quero o céu, eu estou aqui só vegetando. Tá negociando. Eu não projeto, eu não construo a casa linda do meu sonho, eu não planejo uma viagem com 3 anos de antecedência. Por quê? Porque eu quero o céu. Eu sei que o céu tem rua de ouro, eu sei que o céu tem isso, mas eu não desfruto da vida até o céu. É a teologia escapista. Eu quero fugir da terra. Volta logo, Jesus. E eu costumo, isso causa até escândalo, dizer que poucas vezes eu oro, ou quase nunca, dizendo, Jesus volta. Porque eu sei que o céu é o fim, uma hora ele vai voltar. E eu preciso fazer da minha vida aqui um pedacinho do céu. Eu posso ser feliz aqui. O céu é o fim. E tem crente achando que o céu é o início. Eu quero dizer que o céu é um fim diante de uma vida poderosa que nós vamos viver aqui. Debaixo de santidade, respeitando as pessoas, perdoando, amando, se reconciliando. Senão ninguém vai tocar o céu, não. Então a teologia escapista de alguns é essa. Tá tudo acabado, não tem jeito para Zedoca, não tem jeito para esse jovem que está me assistindo, é o inimigo mesmo, o anticristo. Eles ficam procurando anticristo. O anticristo é o fulano de tal, é esse, é aquele. E eu não estou à procura de anticristo. Eu estou entendendo que a Bíblia disse que não tarda aquele que há de vir. Jesus vai vir. O que o texto está dizendo? O que o Espírito nos revela? Que Jesus vai vir na hora certa. O nosso papel é construir, é empreender, é ser um grande empresário, é fazer dessa cidade uma cidade melhor, é influenciar na área que Deus nos inseriu. E quando a trombeta tocar, nós vamos para o céu. O céu é o fim das coisas. Não precisa ficar apressando Jesus, tá? Jesus é grandinho, sabe o tempo de vir, né? Claro. Já falou que vem, então aguarda aí com paciência.
mais uns 1000 anos por aí. Porque eu acho que você já ouviu, não vou nem pensar na faculdade porque Jesus vai voltar. Uhum. Não vou pensar em me casar porque Sim. Jesus vai voltar. Eu tenho um filho de 15 anos e eu quero ver meus netos. A gente trabalha, a gente crê e a gente vive como se Jesus voltasse agora. Mas a gente também vive como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. 1000 anos. Mas sabe qual é a nossa questão? É o egoísmo. Nós queremos ser a geração do arrebatamento. Parece um orgulho para nós. Quantas gerações não vieram lá atrás e queriam ser a geração do arrebatamento? Parece uma vaidade gospel. Então, Jesus pode voltar na minha geração, mas ele pode voltar e eu já estar morto. Ele pode voltar daqui a 50 anos, 100 anos. O que nós temos que fazer é entregar para ele um bom serviço. É como a parábola lá em Mateus 25, a parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. E eles saíram, o que recebeu 5 saiu a multiplicar, o que recebeu 2 também saiu. O que recebeu 1 enterrou. E quando o Senhor voltou, o que ele disse? Sei que tu é homem severo, tu ceifa onde não semeaste, tu ajunta onde não espalhaste, eu temi, tá aqui o que é teu. Medíocre isso. E o que ele recebe? Inferno, porque ele é um servo mau e infiel. Ele vai ser lançado no fogo, ele vai ser lançado nas trevas, aonde há sofrimento, aonde há ranger de dente, aonde há tristeza. O que recebeu 5 e multiplicou, como é aquilo que a gente crê, que a gente precisa multiplicar, a gente precisa cuidar dos filhos, a gente precisa amar as pessoas, a gente precisa fazer projetos sociais, ter escolas para educar as pessoas. Isso é multiplicar o talento. Quando ele voltar, vai dizer: Gilberto, tu foi um servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso é céu. Hoje nós temos um trabalho social na nossa igreja há 4 anos. Nós temos uma associação chamada Sementes de Amor. É um braço da igreja, um projeto social da igreja. Nós temos escolinha de futebol, gratuito. Nós temos escola de reforço que atende 40 crianças. Preste atenção, elas recebem tênis de graça, meia, fardamento. Elas têm aula de inglês, aula de música, aula de artesanato. Elas têm um lanche todo dia. Elas têm prática esportiva. Agora vai ter jiu-jitsu também para elas esse ano. Gratuito. 40 crianças da periferia. Quem estuda de tarde vai pela manhã. Quem estuda pela manhã vai de tarde. Isso não é multiplicar talento? Isso é teologia escapista? E eu estou pensando em ir para o céu? O céu eu sei que eu vou, mas Jesus vai me encontrar empreendendo, projetando, mudando a realidade do meu bairro, da minha cidade. Quem está nos assistindo, mudando pelo menos a realidade da sua casa. Senão a gente vive um evangelho que não é o da Bíblia. O evangelho da Bíblia fala de quê? De mudança. O evangelho, Fernando, não é pegar um lenço e passar na dor, mas é arrancar a pessoa da dor. Jesus te ama, aí a pessoa diz: me prova que ele me ama. E como é que ele prova? Um projeto social desse. As crianças não são crentes, os pais não são crentes. E nós não estamos fazendo projeto para crente. Pelo contrário, nós estamos fazendo para quem é descrente. Se eu chegar para uma mãe dessa e dizer assim: nós atendemos as crianças e a mãe e os pais. Nós entregamos uma cesta especial. 50 famílias são alcançadas pelas cestas todo mês. Dízimo e oferta. E recurso de irmãos da igreja. Eu quero ser padrinho, quero ajudar nisso, quero ajudar naquilo. 50 famílias. Se eu chego para uma mãe dessa que recebe uma cesta todo mês e mais uma cartela de ovos, e eu tenho o filho dela aprendendo inglês, tudo de graça. Se fosse pagar uma escola de reforço daquela, seria uns 200, 300 reais. E eu digo para ela que Jesus ama. Ela acredita ou não acredita? Acredita. Com certeza. Não é? A igreja ela tem o seu papel social. Tem que ir além, né? Se aproximar, mostrar que realmente vive o evangelho. Olha o parênteses que nós abrimos aqui quando você falou de uma mensagem que ouviu na igreja. Verdade. Nós já falamos sobre como é que deve ser a mensagem, que deve acompanhar os mecanismos modernos, que deve se adaptar, que deve estar no contexto. Só naquela questão da mensagem. Vamos voltar um pouquinho lá atrás? Vamos. Você estava na igreja, ouviu a mensagem, você lembra que mensagem era essa? Sinceramente, não lembro. Não lembro. 20 anos atrás, quase. Sim, claro. Mas uma coisa eu te garanto, foi uma mensagem bíblica.
bíblica. Sem pressão. Sem pressão e sem coisas do pregador. Assim, experiência dele, né? Porque vai muito da crença da pessoa. Alguém se decepcionou com a mulher, aí coloca isso dentro da mensagem. Mulher não presta, né? Decepcionou com o homem, olha, não confie nas pessoas. Então, o pregador tem que ter cuidado com isso, né? Não fazer da sua experiência uma doutrina, não fazer das... Então, foi uma mensagem bíblica que eu ouvi naquele dia, que mostrou para mim, eu não sei o tema, não lembro do texto, mas sei que me fez acreditar que eu podia mudar, né? Que Deus podia fazer diferente na minha vida, eu podia sair dali e viver uma vida nova. O que passou na sua cabeça nesse momento? Porque não é uma decisão fácil. Não. Lá fora da igreja, tinha aqueles seus amigos, entre aspas, né? Tinha os seus amigos, tinha aquela roda de conversa, tinha a bebida, tinha uma série de coisas. E de repente você estava disposto a mudar tudo isso. O que passou na sua cabeça, amigo? O que foi o determinante? Além da sensação de estar sozinho. Eu acho que foi de poder, por incrível que pareça, ter uma vida assim. Eu quero ter uma vida mais digna, né? Eu quero construir uma família, eu quero me casar. E eu parece assim difícil, né, para algumas pessoas entenderem. Eu via que aonde eu estava é algo pessoal, certo? Aonde eu estava, eu não ia alcançar aquilo que eu queria. Casar, ter família, né? Ser mais responsável no trabalho. Esse dia que eu perdi o trabalho, eu estava 1 ano e quase 2 anos nessa empresa, e eu não fui lá porque eu perdi o trabalho, mas coincidiu de ser no mesmo dia. Foi muito de irresponsabilidade minha em alguns momentos. Então eu me senti impotente, Fernando. Eu digo, eu preciso de alguém mais forte do que eu para me ajudar. Foi isso que passou na minha cabeça. Eu sozinho não consigo, né? E eu acho que essa é a realidade de muita gente hoje, né? De quem está com depressão, de quem está com muita ansiedade, de quem está vivendo uma situação no meio das drogas. Ela se sente impotente. Eu converso com pessoas, hoje nós temos parceria com 2 centros de recuperação, nós atendemos muitas pessoas assim, converso com pessoas assim, e já conversei com uma pessoa que usava droga e hoje está na igreja, e ela disse para mim, pastor, parece que eu dormi um sono de 10 anos, foram 10 anos nas drogas, eu dormi 10 anos. Por quê? Dormir fala de quê? De acomodado, de relaxar, de estar entregue. Quando você está dormindo, você está entregue. Então, é isso que as pessoas sentem. E foi isso que eu senti. Eu não consigo, se não for através do Senhor, se não for colocando a minha fé na pessoa certa. Eu não consigo. E eu não conseguiria, né? O Senhor foi o diferencial na minha vida. Sem Ele, eu não tinha força para sair do lugar onde eu estava, né? Então, eu vejo que tem igrejas sérias e o conselho é para que você procure, né? Movimentar a sua fé, sair do lugar que você está, não desista, entenda que tudo pode mudar na sua vida, qualquer realidade pode ser transformada a partir do seu movimento e o seu movimento certo também. E aí no dia seguinte os amigos se reuniram, a mesa a cadeirinha vazia, rapaz, essa aqui é do Gilberto. Me parece que ele não vem hoje, não. E o interessante, eu até brinco com os jovens da igreja, eu digo, olha, não existe crente forte, existe crente que vigia, né? Eu tive que mudar o meu percurso. E eu passava às vezes, ei, vem aqui, eu digo, daqui a pouco. Até hoje eles estão esperando. Mas tem muita gente da minha época que hoje está na igreja, amigos de noitada, que hoje são pastoreados por mim. Só coisa que Deus faz mesmo, né? De dar autoridade, de dar respeito. Aqueles seus amigos em algum momento sentiram aquele mesmo vazio, né? Cara, o Gilberto me contou que ele conseguiu mudar isso. Foi o que ele fez? Rapaz, ele foi numa igreja ali, ouviu uma mensagem. Tá. Mas eu nunca fui assim no primeiro momento aonde eles. Eu esperei me fortalecer. Ah, tá. Né? Poderia cair. Claro, e o mais fácil é cair. E eu vejo muita imaturidade às vezes, né? A pessoa entregou a vida hoje, já sai com discurso, e muitas vezes de repreensão, vocês estão errados, eu estou certo. Né? E não, foi no futebol que eu conquistei eles, foi na célula na minha casa que eu
conquistei eles. Nós temos um trabalho com célula muito bonito, que é a reunião nos lares. Então, reunião informal, onde você vai de bermuda, tem um lanche, a gente conversa. Foi lá, né? Sem pressionar. Eu costumo dizer que a gente ganha as pessoas primeiro para a gente, depois a gente ganha para Jesus. E a religião diz o contrário. Você é o cara que persegue no trabalho, mas você tem uma Bíblia. Você é o cara que massacra o outro lá na fábrica, que não fala com o vizinho, mas você tem uma palavra. Ó, Jesus está voltando, te arrepende. Não, eu acho que, e é o certo, nós ganhamos primeiro para nós. Eu ganho a tua amizade, certo? Eu ganho a tua simpatia. A Bíblia diz que a igreja de Atos, ela caiu na graça da comunidade. A comunidade tinha simpatia por aquela igreja e Deus acrescentava o número de salvos dia a dia, né? Então eu vejo que a igreja, é tempo da gente ter isso, sair um pouquinho e ver como as pessoas estão vendo a igreja. Essa igreja é bênção aqui nessa comunidade. Nós inauguramos agora um templo novo e eu entreguei troféus, prêmios para os vizinhos da igreja, né? No Natal a gente entrega cestas de Natal para os vizinhos da igreja. O vizinho tem que olhar para a igreja não para aquele lugar que faz barulho, mas como aquele lugar que meu filho pode estar ali, pois essa igreja é bênção. A gente cuida, Fernando, se você for lá em Santa Inês, a gente cuida do entorno da igreja. O que é o entorno? Eu mando ajeitar a rua da igreja. Isso é benefício para os vizinhos. Eu mando limpar, corto árvore, a gente pinta a rua, a gente cuida do entorno da igreja. Isso cai na graça dos vizinhos, né? Então isso é maravilhoso. A igreja precisa ser vista como bênção naquele lugar, né? Como bênção naquela comunidade. Então a gente ganha primeiro para a gente. E depois a pessoa pergunta: Fernando, eu estou com um problema, o que é que eu faço? Vai chegar a oportunidade. Todo mundo tem problema na vida. E se você for uma pessoa que ela gosta, ela vai compartilhar a dor dela. Aí é essa hora que você entra com o evangelho. Muito bem, aí você aceitou, qual era a idade mesmo? 22 anos. 22 anos, passou aí um tempo na igreja, você já chegou querendo ser pastor, sonhava isso desde a infância ou tinha outros sonhos? Não, eu tinha outros sonhos, toda maioria, 70% das crianças sonham em ser jogador de futebol. Ah, você também? Já tinha sonho de ser jogador de futebol, sonho de ser empresário, sonho de ser jornalista. Jornalista, também, legal. Já tive sonho acho que com 9 anos de idade, tinha uma pessoa na minha rua que tinha uma carroça, um senhor, e eu tinha sonho de ser carroceiro. Também? Com 9 anos de idade, né? Então esses sonhos aí, mas do dia que eu entrei na igreja, nesse dia 3 de dezembro, eu sempre almejei ser um líder, ser um pastor. Por incrível que pareça, nesse dia eu olhei para quem estava pregando e eu disse: eu quero isso para minha vida. Eu quero ser que nem esse cara aí. Foi isso, esse foi um sonho. E de lá para cá a gente vem lutando. Foram 6 anos de preparo, de qualificação. Como é essa qualificação? Você aceitou lá a Jesus, né? Uhum. Então, 6 anos. Como é que funciona essa qualificação para nós chegarmos até o pastor Gilberto? Eu assumi a igreja com 29 anos. Entreguei minha vida a Jesus com 22, então foram 7 anos. Projetos da igreja de discipulado, escola de formação de líderes que existe dentro da igreja. Hoje, depois disso, eu fiz curso de teologia também, mas não, né, dentro da igreja. Esse aí já foi algo, né, já depois, até mesmo depois de ser consagrado pastor. E conferências, congressos, né? O pastor que está ali pastoreando você, ele vai investindo em você. Você faz parte de um grupo menor na igreja, onde ele instrui toda semana. Então ele vai passando a visão da igreja. Por exemplo, eu sou da igreja batista, nasci na igreja batista. Então ele vai passando a teologia, o que os batistas acreditam, né? Qual é a razão da nossa fé. Então tudo isso eu fui recebendo ali nesses 6, 7 anos, né? Hoje eu tenho um curso de teologia, me qualifiquei também, me aprofundei em outras áreas dentro da teologia, fiz muito curso sobre liderança, fiz faculdade, fiz 10 meses de um estudo numa universidade lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, chamada Universidade Rompendo Limites,
né? Onde eu e minha esposa nos preparamos, pastores, líderes de todo o Brasil, todo sábado ensinavam para a gente ali. Nós aprendemos até como montar uma mesa de ceia, todos esses detalhes nós aprendemos e até hoje a gente está se qualificando. Eu já fui nos Estados Unidos para conferência, nós estamos indo agora para Israel, é a 4ª vez que eu vou para Israel, e lá a gente tem 10 dias, 9 dias lá dentro, aprendendo com guias, histórias, o poço de Betesda, e o anjo descia aqui mesmo, o que era, que acontecia, e essa pedra, e o lugar que Jesus ressuscitou. Então até hoje a gente está estudando. Semana passada eu cheguei de São Paulo também, num curso lá que a gente fez. A gente investe muito nisso, né? Nesse preparo, nessa qualificação, mas eu sempre sonhei, almejei mesmo, eu quero ser um líder, eu quero ser um pastor, mas nunca imaginei pastorear a igreja que eu pastorei hoje. Assim, Deus me surpreendeu, né? De tanta vontade que eu tinha, eu digo, eu quero ir para aquela igrejinha ali. Você viaja de onde você vê no mato, né? Tem aquela igreja, eu queria pelo menos ali, e hoje Deus nos deu uma igreja relevante na cidade, na região, no Maranhão. Assim, Deus fez mais do que eu esperava. Hoje nós pastoreamos uma igreja de um povo que ama Jesus, que quer fazer a obra, cheio do Espírito de Deus, um povo abençoado que não mede esforços para abençoar as pessoas. Então, eu hoje me sinto alguém realizado, né? Você falou sobre a questão da qualificação. Eu lembrei sobre a questão do mercado de trabalho, né? Quando o empresário ele quer investir em você, você precisa se qualificar. Claro. Então, esse crescimento é com base também na sua qualificação. Deus direcionando, porque você está qualificado para esse tipo de trabalho. Você entende como é que tem que transferir a mensagem, a responsabilidade, a transparência, a relação com os vizinhos, com todas as pessoas em torno do Evangelho. Então a tendência é que se cresça mesmo, né? Eu fico pensando assim, alguém tem um bem mais precioso que é a família. Ela não quer colocar a família dela em qualquer lugar. Eu mesmo, minha família, eu não colocaria ela em qualquer igreja. E eu estou falando assim, qualquer igreja, maneira de falar, mas em qualquer lugar, né? Então eu acho que deve ter, né, um mínimo de preparo, né, um mínimo de qualificação, para que a gente possa fazer um trabalho e glorificar o Senhor por isso, né? Saber a hora de se posicionar, saber como lidar com essa situação, aprender sobre aconselhamento. Nós temos um curso hoje na igreja que ele dura 7 meses, um curso. A pessoa entra na igreja, tem vários estágios, chega o momento de fazer esse curso. Ela aprende tudo nesse curso, nós chamamos Escola de Líderes. Ela aprende sobre aconselhamento, ela aprende a preparar um sermão, né, com tema, introdução, né, sabendo os pontos ali, porque você vai em algumas igrejas às vezes e você não sabe se o cara está no início, está no fim, se está no meio da pregação. Né? E não, lá a gente entende. A mensagem quem dá é o Espírito Santo, mas ele dá meios também para a gente organizar, para transmitir. E a igreja perdeu muito, Fernando, porque ela achou muito tempo, com medo de ser um lugar de entreter as pessoas, ela se fechou muito para o novo, né? Até por zelo pela palavra. Eu não quero que esse lugar seja um lugar de entretenimento, eu não quero que esse lugar seja um lugar onde as pessoas venham e só alimente o seu ego. Não, mas eu quero. Então a igreja travou muito, né, para essas coisas de organizar, né, de ter um bom lugar para sentar, de ter um ambiente climatizado. Hoje nós temos na nossa igreja berçário. Nós temos um local para crianças de 0 a 2 anos, para crianças de 5 a 11 anos. Nós temos uma igreja só para crianças em outra rua. Você for lá na igreja, você não vê criança correndo. Nós temos estacionamento, nós temos alguém que vai cuidar do seu carro. Então tu entra no culto e tu vai cultuar Deus descansado. Então a igreja que eu estou te falando se preocupou muito com o altar. Pregação e louvor, quem é que canta e quem é que prega, não. A recepção faz parte do culto, o estacionamento faz parte do culto. Teu carro está 0 quilômetro, aí tu vai levar na igreja, tu fica, meu Deus, vão ralar e tal. E não, e tu está descansado. O teu filho está sendo bem cuidado, no final do culto tu vai pegar. Hoje nós temos lanchonete na igreja, tu sai e tu vai comer. Então, há uma estrutura assim que Deus nos deu. E eu vejo que não tem como mais voltar. O segredo para as igrejas é esse caminho,
Não tem como mais voltar. O culto. Minha igreja vai crescer porque ela é de Deus. Todas as igrejas são de Deus. Sim ou não? Mas o cara quer ir para um ambiente bom. Tu quer entrar num supermercado onde tu seja bem atendido. Tu quer ir para uma empresa onde tu seja bem atendido. E a igreja também precisa se preparar para isso. Nós investimos muito nas redes sociais, no som da igreja. Hoje nós temos telão de LED, temos uma estrutura hoje montada para poder... Hoje nós temos uma equipe uma empresa que cuida das redes sociais da igreja. Faz toda a diferença. Às vezes a gente olha um pôster de uma conferência e é uma mistura de tudo e você não sabe qual é a informação. E o pastor Gilberto não sabe fazer, mas eu contratei alguém que se formou para isso. Então o cara faz um post, faz um vídeo bacana e através das redes sociais, agora mesmo, hoje eu respondi uma pessoa que está vindo da cidade de Monção e falou com a gente no Instagram, eu tô indo e quando eu ir para Monção eu quero congregar na igreja de vocês. Já respondi, olha, me procure quando você chegar aqui. Então as redes sociais hoje elas são assim uma verdade para a igreja, uma ferramenta poderosa. Bom, a gente pode até se aprofundar mais sobre esse tema da relação da igreja com a modernidade, né? Porque as ferramentas elas mudaram e agora há pouco nós falávamos de que nós faremos coisas maiores do que as que Jesus fez. Ele não teve oportunidade para podcast, não teve microfone, tinha que subir um monte, cara, para ficar até lá em cima e a voz dele ser ouvida por todas aquelas pessoas. Hoje a gente está conversando aqui. Verdade. E pessoas de até outros países podem nos assistir com a mesma qualidade de alguém que está ao nosso lado. Impressionante as ferramentas, a gente pode se aprofundar depois nesse assunto, mas vamos lá resgatar um pouquinho o que nós conversamos sobre você ter aceitado Jesus, sobre você ter se preparado para se tornar pastor. Você lembra do momento em que você foi consagrado a pastor? Lembra da data? Lembro. Como foi? Lembro, foi na cidade de Pio XII, né? O evento aconteceu lá, o culto aconteceu lá. Foi no mês de setembro, eu acho que em 2012. Fui consagrado. Eu já era pastor da igreja, mas a partir daí fui de fato e de direito, né? Fui ungido com óleo, né? O meu pastor que está acima de mim, ele esteve lá, consagrou eu, minha esposa, mas nós já éramos pastores, já tínhamos respeito da igreja, mas foi importante aquele momento, né? Tanto espiritualmente, né? Você recebe algo mais de Deus ali, o Espírito de Deus te capacita mais ainda, mas diante também da sociedade. Foi um momento assim, especial para nós e de lá para cá continuamos trabalhando. Agora nós já consagramos também outros pastores, né? Temos igrejas abertas já em toda a região e assim, de lá para cá a obra avançou, prosperou, construímos, realizamos com a graça de Deus, o favor dele, a direção do Espírito de Deus. Então foi assim algo especial para nós esses 13 anos aí à frente da Igreja Batista Peniel. Hoje as pessoas conhecem muito bem você à frente, né, como pastor-presidente da Igreja Batista Peniel, mas como ela surgiu? A nossa igreja sede mesmo é em Pio XII. Eu tenho um pastor, né, que é o pastor Antônio, a igreja começou lá, e em Santa Inês nós começamos em 2009. Era um local que já tinha passado vários outros pastores, ia fechar, né? E ele nos fez esse desafio, né? Como eu falei para você. Mais ou menos 8, 10, 15 pessoas. E a partir dali começamos a realizar os cultos, a fazer trabalho de evangelismo. E a igreja foi avançando, crescendo. Começamos a ter 2 cultos na igreja, depois 3 cultos no domingo, de manhã, à tarde, à noite, igreja lotada, uma igreja de 280 pessoas. Compramos um local maior, alugamos um local, que é esse local onde nós estamos, que hoje é nosso, compramos também. E foi assim surpreendente, né? Foi milagre mesmo de Deus. Hoje nós temos na cidade de Santa Inês mais de 200 células. O que são as células? São reuniões nas casas. É como se fosse uma igreja na casa. Nós temos mais de 200 hoje na cidade de Santa Inês. Toda semana, terça, quinta, sábado, domingo, células de jovem, célula de mulher, de criança. Alguém abre uma célula na tua casa, chama os vizinhos e ali tem um tempo de comunhão, a palavra, um louvor. Então, a igreja avançou e discipulado,
projeto social. Nós trabalhamos muito social hoje lá na cidade de Santo Inês. Fomos das igrejas que mais entregamos cesta básica na época da pandemia, mais atendemos pessoas. Construímos um templo novo que inauguramos agora em novembro, né? Aonde era essa primeira igreja, derrubamos tudo, construímos um templo que, se a gente for colocar na ponta do lápis, R$ 1.300.000, né? Com dinheiro de dízimo, oferta, doações de pessoas. Então foi assim algo especial. Hoje nós temos esse templo, temos o outro, uma área de convivência onde funciona o nosso projeto social. Esse templo de 280 pessoas, hoje ele cabe 413 pessoas. Se a gente colocar essa cadeira mais simples, mas nós colocamos uma cadeira acolchoada, que cabe 300 e tantas cadeiras, tem 2 apartamentos, um auditório para 100 pessoas, 9 salas, uma estrutura linda que foi construída naquele lugar, é um cartão postal assim para a cidade. Deus assim fez algo especial, e hoje, se você chegar em Santo Inês, todo mundo conhece a Igreja Batista Peniel, as pessoas conhecem o trabalho que a gente tem feito, e sempre tem um ou outro que os críticos sempre irão existir, mas o trabalho, a ação social que a gente tem feito tem silenciado assim a crítica, tem visto verdadeiramente o nosso compromisso. Nós não estamos ali, Fernando, assim como profissão. Eu já era professor, trabalhava na melhor escola da cidade antes de ser pastor. Minha esposa é historiadora, é escritora, trabalhava em faculdade, já dava aula. Nós já tínhamos casa, tínhamos transporte. Então, o ministério para nós é chamado mesmo, é vocação. Não foi assim porque não tinha nada para fazer. Como eu te disse, minha vida foi muito sofrida, né? E eu sei do que Deus fez por mim. Eu sei porque eu estou aqui hoje conversando contigo, né? Não é por mim, mas é por aquilo que Deus fez na minha vida. Então, o mínimo que eu posso fazer é servir as pessoas, através da minha fé, através do meu chamado, da minha vocação, e é isso que nós temos feito lá em Santo Inês. Você falou sobre esses projetos sociais que a Igreja Peniel desenvolve, e muito bem, né, que acaba alcançando muitas pessoas, ajudando várias pessoas. A Igreja, além da mensagem bíblica, tem, claro, deve comprovar isso através das ações sociais. Tiveram que se adaptar também às mídias sociais, principalmente nesse período de pandemia, né? Como é o contato hoje da igreja com as mídias sociais? Como é que ela utiliza para alcançar mais pessoas? Na época da pandemia, a igreja ficou fechada, né? Alguns meses. Nós fizemos live, né? Fizemos culto online. Então foi um tempo assim para você, que a igreja, de certa forma, ela foi consolidada, né? Forjada ali naquele dia de dor, de dificuldade. Nossa igreja é muito grande, nós não perdemos ninguém assim na igreja, e demos assistência, atendemos muitas pessoas com problema de saúde, problema psicológico nessa época da pandemia, e trabalhamos muito o Instagram da igreja. Hoje nós temos mais de 6.000 seguidores no Instagram da igreja. Nós temos um canal no YouTube. Hoje nós temos programa de TV. E eu vejo assim que foi uma ferramenta poderosa assim que o Espírito de Deus usou para trazer gente. Hoje eu tenho pessoas na igreja que vieram pelo nosso programa de TV. Todo sábado, o programa Momento Peniel, 12h30, no canal no YouTube e também na TV. O Instagram a gente usa, e nós fazemos vídeo toda semana, eu e minha esposa, um vídeo dela, um vídeo meu, ali uma palavra, e vamos retomar as lives agora. Então nós temos esse contato. Hoje nós sabemos quem é o público que mais vê as redes sociais da igreja. Hoje nós temos essas ferramentas, a gente tenta, né, trazer. Hoje, para você ter ideia, já tem aplicativos em igrejas, no Maranhão ainda não, mas aí no sul do país, que o pastor consegue identificar do que as pessoas mais gostam na igreja, se da palavra, se do louvor. Ele já consegue identificar por que as pessoas vão mais para a igreja dele, se é por causa do louvor, por que algumas pessoas têm saído. Então eu vejo isso assim, eu sou ainda leigo nisso, mas eu fico maravilhado, e tenho pessoas que nos assessoram muito bem, pessoas que fazem esse trabalho para nós assim, que tem sido assim uma bênção para a nossa igreja, né? Nós temos visto muitas pessoas. Eu vim para cá porque vi uma mensagem, eu vim para cá por causa do programa de TV, eu vim para cá porque eu vi isso no Instagram. Então, assim, é maravilhoso. Eu acho que esse é o caminho, não tem mais volta.
Que legal, né? A gente tem que se modernizar mesmo, né? Para alcançar mais pessoas. Afinal de contas, as pessoas passam a maior parte do tempo nas mídias sociais. Verdade. Então, tem tudo lá na rede social, por que não deixar uma mensagem de esperança e transformação para essas pessoas? Você falou a igreja que desenvolve ações sociais, você falou da igreja que utiliza as ferramentas digitais. Existe a possibilidade, há uma possibilidade de um relacionamento sadio entre a igreja e a política também? Eu vejo que sim, né? Como eu te falei lá atrás, a igreja entregou isso, né? Disse que não era o lugar dela, mas nós vemos que a igreja precisa estar inserida no processo, não como massa de manobra, mas inserida no processo ali, né, da eleição, sem negociata, sem negociar o seu voto, sem fazer disso um projeto primordial da igreja, mas ensinando as pessoas, mostrando que eu posso ser sal da terra, posso ser luz do mundo, mesmo naquele ambiente, certo? Investindo em pessoas que têm um chamado, têm uma vocação, assim como eu tenho uma vocação para ser pastor, tem gente que tem a vocação para ser um advogado, outro para ser um político. Então vamos investir nessa pessoa. Eu tenho algo comigo, algo bem particular, respeito quem pensa diferente, mas eu vejo que não é lugar para o pastor da igreja estar, né, concorrendo a um cargo. Ele pode indicar alguém da igreja, ele pode investir em alguém da igreja, mas de maneira sadia, né? Sem compra de voto, sem negociar o voto, sem atrelar o telhado da igreja, ou o piso da igreja, ao sucesso de alguém na política. Hoje nós temos políticos na nossa igreja e eles sabem que eu não ando pedindo nada, absolutamente nada para eles são políticos da cidade, não apenas da igreja, porque às vezes a igreja elege alguém ou ajuda a eleger, parece que aquela pessoa é da igreja, não, ela é da comunidade. Então eu vejo que a igreja precisa estar, né? Você precisa ter gente séria, assim como precisa ter católicos ali, desde que tenha, né, todos que tenham um bom caráter, que queiram fazer o bem, precisam estar ali. Nós evangélicos precisamos estar ali, concorrendo, né, e sendo bênção e assessorando e dizendo que esse é o caminho e, acima de tudo, dando exemplo. Eu tenho 42 anos e eu digo lá para a igreja: olha, eu peço a vocês o dízimo e a oferta porque eu nunca quero pedir nada lá na prefeitura, ou para o político, ou no governo, onde quer que seja. Então, eu vejo que a relação da gente com a política deve ser essa. Eu brinquei um dia desse com a igreja, falando que no dia que você me vê conversando com um político, é perguntando para ele se ele está precisando de alguma coisa. Eu falo isso do coração, quem me conhece sabe disso, né? Nós temos caminhado com a igreja assim, tem necessidade? Tem. Uma igreja grande dessa, ela tem até mais necessidade do que uma igreja pequena. As demandas, os sonhos são maiores, mas nós queremos que Deus continue provendo. Eu acho que esse é o caminho. É não se vender, é votar consciente. Hoje, se a eleição fosse hoje, eu podia escolher, e ninguém podia dizer assim: você precisa votar em mim. Não, eu sou livre para escolher, e as ovelhas desse rebanho também são livres para escolher. Eu acho que esse é o caminho. É realmente o caminho, com certeza, né? Caminhando agora para o fim desse bate-papo, seria necessário muito mais horas para conversarmos sobre tudo, né? O tempo é escasso, acredito que teremos outras oportunidades para falar sobre outros temas. Mas antes de fechar esse episódio, gostaria que você me falasse sobre os novos projetos. Afinal de contas, o projeto aqui é Você Pode Mais. Demais. A PNL pode mais. O que é que você está imaginando aí para o futuro? Eu estou imaginando alargar as tendas, né? Ir a lugares que alguns ainda não foram, né? Preparar mais pessoas, qualificar mais gente, investir em pessoas, ampliar o projeto, abrir mais igrejas. Pastor, para ser grande não, mas para servir mais, né? E qualificar mais gente, estabelecer agora o nosso curso de teologia que nós vamos ter na igreja, né? E qualificar os nossos ministérios ainda mais na igreja. Então,
eu vejo que esse é o nosso sonho, né? Investir em pessoas mesmo, ampliar o projeto, fazer daquela obra e ter mais gente na igreja. Hoje nós temos aproximadamente 1.700, mas nós já temos um alvo para esse ano. Final do ano nós queremos ter 2.200 pessoas na igreja. Nós temos 200 células, nosso alvo é dobrar esse número até o final do ano, 400 reuniões dessas nas casas por semana. Então, um evangelismo em massa, né? Algo acontecendo. Então, eu acho que esse é o sonho, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Eu acho que é isso que está no meu coração, no coração da igreja. Eu estou compartilhando com você, mas é algo que eles sabem também. Quem nos conhece sabe dessa verdade. Então, a gente não pode parar de sonhar. Deus tem algo lindo para a nossa vida. Eu acho que o maior desafio da gente, um grande homem de Deus chamado Joel Pereira, ele disse que o nosso grande desafio é sair do lugar do último milagre. Porque Deus fez um milagre e você senta sobre aquilo, se acomoda. Eu acho que a partir daí você está no caminho para perder tudo. Então é continuar se qualificando, continuar sonhando, querendo mais. Pastor, isso é ingratidão. Não, nós somos gratos, mas nós estamos insatisfeitos, entendendo que o Senhor tem mais para a nossa vida. Você que nos assiste, Deus tem prosperado você, abençoado. Talvez você é empresário, dona de casa, você é um jovem que está nos assistindo e tem sido abençoado. Pastor, passei na faculdade, passei no vestibular, passei no Enem. Eu quero te dizer, sonhe mais, queira mais, busque além. E eu tenho certeza que Deus faz mais do que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. A Bíblia diz em Provérbios, nós fazemos plano, mas é Deus que estabelece. Então faça plano. Não vai descer anjo do céu para fazer plano. É você que faz plano. É você que se organiza. É você que toma as decisões certas. E Deus vai honrar sua fé e vai lhe prosperar em tudo no nome de Jesus. Encerramos então com esta mensagem para você que está nos acompanhando. Muito obrigado, Pastor Gilberto, pela sua disponibilidade, por contar um pouco da sua história, a aplicação pessoal no Evangelho, de modo que consigamos influenciar pessoas para o bem, né? Afinal de contas, nas redes sociais se encontra de tudo, como já foi dito. É verdade. O por que não utilizar para trazer uma mensagem com base na sua história? Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês, abençoe esse trabalho em nome de Jesus. Amém. Você pode mais. Até o próximo episódio.